Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos meditar em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. Quero ficar apenas com o verso 25 que diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus queridos, aqui nesses 3 versículos nós temos o amor dos maridos pelas suas esposas e o amor de Cristo pela igreja. Há até uma comparação aqui feita entre esses 2 tipos de amor. Eu não vou falar agora sobre o amor dos maridos pelas esposas, quero falar em outra ocasião, associando aí o verso 25 com o verso 28 e seguintes, quando Paulo fala do amor do marido pela esposa, como sendo ao amor ao seu próprio corpo. Então eu quero falar apenas do amor de Cristo pela igreja. Então aqui, voltando para o verso 25, diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bom, veja que aqui é bastante restrito esse amor de Cristo, que é pela igreja, e por ela se entrega. Se fizermos uma comparação com João 3,16, a gente tem uma outra compreensão, na perspectiva de muita gente. Ali Deus está amando o mundo todo e Cristo se entregando pelo mundo todo. Que na verdade é o mundo todo ali? São todos indistintamente, um a um, ou o mundo ali apenas é o mundo dos eleitos? O mundo daqueles que iriam ser salvos? Seria apenas a igreja? Numa perspectiva reformada, ali Cristo está amando apenas a igreja, ou os eleitos, amando apenas aqueles a quem ele iria salvar. Eu particularmente tenho essa compreensão, que Cristo, para morrer de forma eficaz, para que a sua morte fosse eficaz, teria que morrer por aqueles a quem ele iria salvar. Então Cristo ama e morre por aqueles a quem ele iria salvar. Então João 3,16, o amor ali é pelos que ele iria salvar, e salva esses, que ele de fato queria salvar. E aqui Cristo está amando a igreja, e a está amando e se entregando por ela, a igreja enquanto os seus eleitos. Então ele ama, e a gente sabe que esse amor de Cristo pela igreja é um amor intenso, porque resulta no seu próprio na sua própria entrega, né? na cruz, imolado na cruz. Então, amor intenso pela igreja. E aí temos aqui, no verso 26, uma finalidade. Amou e se entregou a essa igreja para que a santificasse. Santificar. Santificar pode ser um processo ou pode ser um ato. A gente tem essas 2 compreensões de santificação. Santificação como processo é a nossa santificação, a cada dia nos consagrando diante de Deus, nos afastando do pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas aqui não se trata de um processo, mas de um ato. Cristo está separando a igreja para si. Santificação aqui no sentido de separação das trevas para a luz. E a santificação aqui está no passado e está no auristo. Auristo é um tempo do verbo que não se repete, implica numa ação que não tem repetição. Então Cristo está amando a igreja e separando-a para ele de uma forma radical e sem repetição. É um ato que não se repete. E ele vai então santificá-la e vai purificá-la, certo? Torná-la pura, limpa. Ele separa e depois ele purifica essa igreja por meio da lavagem de água e pela palavra. Olha, aqui nós temos então duas formas de purificação, né? Uma externa, que é a lavagem pela água, e a outra interna, que é a lavagem pela palavra. Bom, há quem sugira que essa lavagem pela água é uma referência ao batismo com água, né?
Calvino nos leva a pensar nessa possibilidade de uma purificação a partir da água do batismo, né? Eu não vou fechar dizendo que creio dessa forma, né? É um texto que eu não tenho uma ideia fixa, né? Pode ser que seja isso, né? O batismo aqui sendo um meio de purificação externo, né? Da igreja. E temos aqui a purificação interna, que é por meio da palavra. A palavra de Deus, ela nos transforma, né? É a partir de ouvir a palavra de Deus que nós temos a iniciativa de nos rendermos a Jesus, nos entregando a Ele como Senhor e Salvador. Então a palavra do Senhor nos purifica internamente. A segunda finalidade aqui de Cristo ter morrido pela igreja, de ter santificado ela, no verso 27, é para que apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Portanto, aqui nós temos então Cristo apresentando a si mesmo essa igreja gloriosa. Então aqui nós temos uma projeção para o futuro, para a vida eterna. Então na vida eterna, né, Cristo está perante a sua igreja, nós estaremos perante Cristo e de uma forma gloriosa, sem mácula, né, sem rugas, sem qualquer defeito, para a alegria de Deus, para a honra e glória do nome de Deus, como um cumprimento de todo o seu propósito, que foi de nos chamar, de nos justificar, de nos glorificar. Portanto, meus queridos, aqui nós temos as ações do Senhor, né, de nos purificar, de nos santificar, de se entregar por nós, né, de nos glorificar e tudo mais, mas temos a nossa participação, que é também de nos santificar, porque aqui diz que é preciso que a sua igreja esteja purificada. Então, igreja purificada é igreja composta de pessoas que vivem debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, temos aqui uma responsabilidade também nesse processo, né, de nos entregarmos ao Senhor cada vez mais e fazer cada vez mais a sua vontade. A ideia aqui que está assim, que cabe a nós, podemos assim dizer, encontramos em 2 Coríntios 11 e 2, diz assim: porque zelo por vós, Paulo dizendo, na igreja de Corinto, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como noiva pura a um só esposo, que é Cristo. Então veja que nesse processo de purificação, de glorificação da igreja, tem a nossa participação, né? Tem a nossa participação. Paulo está aqui buscando nos preparar, ou preparar a igreja para que ela pudesse, numa condição de virgindade, de pureza, se apresentar perante o esposo, que é Cristo. Portanto, que o Senhor nos abençoe, que possamos viver também buscando essa santificação, buscando a pureza, para que quando nos apresentarmos a Deus, estejamos assim, puros, santificados, sem máculas, né, sem rugas, para a glória e honra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos lutar por este processo, né, de santificação e de consagração diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.